Caramba! Bom, não importa a notícia, mas o mais tradicional e informativo da cidade de São Bento do Sul chega às suas 3 décadas, 30 anos, narrando fatos marcantes e traçando em suas páginas a história não apenas aqui de São Bento do Sul, mas também de toda a região. A gente está falando do jornal A Gazeta. Parceiros aqui do nosso canal, por várias vezes utilizamos para pesquisa dos nossos roteiros aqui dos nossos vídeos, né, as matérias publicadas em suas páginas. Afinal dos quase 152 anos de nossa cidade, 30 deles estão estampados nas páginas de A Gazeta. Pode, essa é a primeira edição do jornal, 25 de março de 95. Até como ela é uma edição de apresentação, né, então ela aparece como número 0. Então aqui contando o que era o objetivo do jornal e tudo mais, o objetivo de todas as... Então assim tudo começou. E tem história, né? Sim. Até a matéria do primeiro jornalista são-bentense, eu não sabia dessa. Ele era o primeiro. É verdade, do jornal A Legalidade, lá dos quanto já contei, mas você não lembra da história que você conta. É muita coisa, né, Marcelo? Acredito que nem vocês lembram, né? Não tem como. Todo dia uma notícia nova ali. Não tem como, né? Então essa é a primeira quando tudo começou. A primeira edição do jornal foi lançada no dia 25 de março de 1995. Edição essa que também faz parte dessa exposição que está rodando aqui atrás no nosso cenário eletrônico. A gente vai ver também trechos da matéria que eu gravei em 2023 com meu amigo Marcelo, ele que é editor-chefe do jornal, onde ele também fala dessa trajetória de A Gazeta. E nós também já fizemos parte desses 30 anos de A Gazeta por 2 ocasiões. Uma, lá em 2003, onde eu tive um jornalzinho, um trabalho de escola que a Gazeta abraçou o projeto e publicou o nosso jornalzinho, que eu vou mostrar em detalhes daqui a pouquinho. E a outra em 2022, onde eu fui matéria do jornal A Gazeta. Quero aproveitar e mandar um abraço para a Zulciane, que é a repórter que fez essa matéria, né? Onde a gente estava concluindo o nosso trabalho sobre as igrejas e que consolidou o nosso trabalho aqui no canal. O nosso engajamento aqui no canal também foi graças às igrejas que a gente trouxe. E aqui eu dei uma entrevista aí para eles, a qual eu guardo com todo carinho. E esse aqui já tem mais de 20 anos, 22 anos para ser bem preciso. É um projeto que a Gazeta abraçou com a escola João Ropelato, e tá aqui também a dedicatória. Daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. E eu vou te contar tudinho. Essa é uma homenagem que estamos prestando aí aos queridos colegas de imprensa aí do jornal A Gazeta nesse aniversário, né? Dia 25 de março, aniversário de 30 anos do jornal. Considere se inscrever aí no nosso canal, ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos conteúdos. Eu sou o John, muito prazer. Ao longo de 30 anos informando a comunidade são bentense e região, o jornal A Gazeta já publicou matérias de todos os tipos, de fatos trágicos a histórias de superação, coberturas em tempo real das eleições, evidenciando personagens que fazem e fizeram e também contribuíram com sua parcela para a história do município. Com uma equipe que se dedica dia após dia e que acompanha também as novas mídias digitais, para o diretor do jornal César Celeste, a história da Gazeta se confunde com a própria história do município. 30 anos do Jornal A Gazeta, motivo de muito orgulho, tanto para a equipe do Jornal A Gazeta, quanto para a cidade de São Bento do Sul ter um jornal com esse potencial, o maior jornal em número de assinaturas de Santa Catarina. Então aí com um belo evento na Praça Jardim dos Imigrantes, comemorando esses 30 anos e agradecendo a todos os leitores, os assinantes do jornal, que é isso que faz a roda girar, é isso que faz o negócio acontecer. Então muito obrigado, nada melhor do que um evento como o AG na comunidade, porque é com a comunidade que a Gazeta cresceu e se fortalece, então tem que comemorar com a comunidade os 30 anos. Valeu, muito obrigado. E eu tenho uma observação. Vejam essa foto que está aparecendo aí do lado. A capa, a primeira edição do Jornal Gazeta foi tirada uma foto desse mesmo local, sem querer. Depois que eu gravei a entrevista, eu cheguei à conclusão
que sem querer, parece que alguma coisa me fez chamar ele para fazer entrevista ali nesse cantinho, e consequentemente, por ele ser o filho do dono, né, do Jornal A Gazeta, do proprietário, do fundador, a gente gravou no mesmo local onde foi feita a primeira foto da primeira capa do Jornal A Gazeta, como vocês estão vendo aí ao lado. Então, uma coincidência aí que também depois fiquei bem feliz de ter tido essa coincidência sem combinar nada, acabou acontecendo. Começou na época lá com 2 edições por semana, mas isso foi muito rápido, em questão de poucos meses, já foi virado para edição diária como é hoje. Então hoje a gente tem 6 edições por semana, né, de segunda a sexta, e daí a gente então, com o tempo também veio toda a parte de adaptação, parte de internet, parte de redes sociais, então hoje a gente tá falando, né, que trocou tudo, né, hoje em dia, e a Gazeta conseguiu acompanhar essa evolução. Na época, o que a gente tinha de mudança era o projeto gráfico. Então você fazia uma alteração no projeto gráfico, mexia aqui, deixava o jornal mais bonito, né, alguma coisa assim mais concisa. Com o tempo, a parte de texto precisou melhorar. Os textos passaram a ser uns textos mais claros. A linguagem também evolui, né? Exatamente, então tudo isso aí veio com o tempo. Hoje a gente vive um momento onde os textos têm que ser um pouco menores, onde a informação tem que estar mais contida dentro daquele, em menor espaço. A parte visual, né, é muito forte hoje, as fotos têm que ter uma qualidade boa. Então toda a parte de equipamentos, que nem tem aqui, ó. Aqui a gente tem um pequeno museuzinho que a gente fez, né? Quando eu vi. Esses celulares aqui eram da Gazeta mesmo? Sim. Tudo de equipamento, tudo que tem. Não só os celulares, como tudo que tem aqui fez parte da tudo isso aqui foi usado de alguma forma dentro do jornal. Que legal. Esses celulares, ó, que nem esse aqui. Esse aqui eu usei um desses. Não sei se não era esse aqui, inclusive. Ó, ele esse aí. Quando começava, né, quando começou os tecladinhos de coisa, então ele era normal, assim, daí já. Que chique, ó. Só o jornalista. Isso aqui muita gente nem sabe o que é. Um disquete? Um disquete. Mas no meu tempo já era um pouquinho menor. Então esse já é maior. Deixa eu mostrar aí pro público, olha aí, ó, pessoal. Não sei se é do teu tempo, comenta aí embaixo também. Mas no meu tempo era um pouquinho menor. Mas eu conheci já o disquete. Mas tem gente que tá assistindo aí que nem vai saber o que é isso. Esse aqui, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, não vai ter escrito. Mas era tipo coisa assim de 128 KB que ele guardava. Isso é que era o único meio de transmissão que existia, né? A internet no Brasil ela é de 1998. Aqui em São Bento é de 2000 em diante. Então 98 a gente fala, mas isso é para os grandes centros, né? Em São Bento demorou mais para chegar. Tudo mais. Hoje em dia estamos já junto quase, né? Mas quando estava engatinhando isso aí, custou, né? Pra gente se adaptar a isso. E a fatura da internet, o preço que era também naquelas épocas, né? Mesmo a gente fala hoje de fibra ótica, mas se você olhar um passado muito recente aqui, pra gente começar a ter fibra ótica em São Bento, nós estamos falando de 5 anos atrás, 6 anos, talvez isso. Bem dessa. Foi muito difícil para se adaptar, vamos supor, daqueles equipamentos ali para agora, para essa tecnologia de agora, essa tecnologia mais recente, assim? Acaba sendo um processo natural. Né? Acaba sendo um processo. Eu tô aqui na Gazeta já há 15 anos. 15 anos, então já é metade do tempo. Acompanhei boa parte disso, né? Não que quando eu cheguei aqui a gente ainda... Mas eu trabalhava antes, eu trabalhei na notícia por 7 anos, e depois mais com 2 anos no Diário Catarinense. E daí, naquela época ainda, a gente começou a fazer um processo de migração já das máquinas, principalmente máquina fotográfica, né? E daí com isso aí a gente teve, tudo isso aqui que a gente tem aqui, isso aqui foi utilizado de alguma forma de outras máquinas fotográficas, então, né? Essas aqui são aquelas de filme, né? Então você tinha que correr lá levava lá para abrir o filme, correr e ajeitar. Mas que legal da parte de vocês guardar esses arquivos aí para ter, para as futuras gerações saberem, porque é um prazer que a gente tá podendo mostrar. Arquivo aqui desde quando começou a Gazeta até hoje em dia. Desde a número 1 tá lá. Mas se for ver o projeto gráfico da Gazeta dos primeiros, ele seguiu assim por um bom tempo, assim, né? Até mudar mesmo, né? Daquela mudança mais radical no visual do jornal, né? Porque como a gente conversava, né? É questão do tempo. O tempo vai exigindo que a gente se adapte, né? Então... não se tinha muita foto colorida também naquela época. Não, para imprimir um colorido era mais complicado do que é hoje. Em questão financeira, se diz o equipamento mesmo? Equipamentos. Então
Até como você quer dar uma olhada lá na gráfica, você vai entender um pouco desse processo de impressão, porque o processo de impressão as pessoas têm uma noção diferente. Todo mundo é acostumado com uma impressora, acha que a impressora sai colorido, né? Mas aqui no caso do jornal, sabe aquela historinha das cores primárias que a professora falava na escola e ninguém nunca deu ninguém deu bola? Na gráfica funciona assim. Funciona assim. Então para sair o verde é a mistura do amarelo com o ciano. Então, não assim, tem então uma cor, vamos supor, aqui a mulher o rapaz está usando um terno verde. Não tem isso, então ele vai misturar. Ele vai misturando as cores para dar o. Olha só que acredito que a maioria dos que estão vendo também não sabia, a gente achava que, mesmo hoje em dia, com tanta tecnologia, é assim. Esse é assim. Esse não muda. Esse processo de impressão assim com 4 cores funciona para todas as gráficas, todo o material impresso. Você quer imprimir um folder. Azul, amarelo, vermelho e qual? É o CMYK, né? Ciano. Todo mundo me metendo nas cores, então. Qual que é a cor certa? O ciano, que é um azulzinho, né? O magenta, que é um rosinha mais fraco. O Y, que é o yellow, né? No caso amarelo. E o K, que é preto. Primeiro faz uma cor, depois faz outra e depois faz a outra. Entendi. Esse é o processo, uma cor misturando com a outra. Que legal a gente vir aqui para mostrar isso aí. Contar isso aí pro pessoal. Esse processo funciona em todo tipo de impressão que vá para meio físico, né? Na internet, hoje em dia, como a gente está muito acostumado com a internet usa padrão de cor diferente, que é o RGB, né? Então o RGB é um padrão de cor com 3 cores. Red, green, blue, né? E daí o preto, no caso do RGB, é a mistura de todas. Né? No nosso caso aqui, quando vem algum anúncio RGB, por exemplo, porque como as pessoas não estão mais tão habituadas com o processo de impressão, nos mandam aqui material em RGB. Aqui daí a gente tem que refazer o anúncio muitas vezes, porque a gente tem que trabalhar com outro padrão de cor. Outro padrão, né? Você que já acompanhou o jornal, assim, você já viu, né, que às vezes tem aquelas cores que acabam não encaixando muito bem. Meio parece tremido. Isso. Né? É por causa desse processo ali. Então, que é uma chapa em cima da outra. No caso, é defeito colocar duas chapas, ele fica duplicada a foto. Que daí as chapas elas têm que ter um encaixe perfeito, né? Entendi. Então, o colorido é 4 chapas. Então, as 4 chapas têm que ter um encaixe perfeito uma sobre a outra. Quando ela dá uma deslizadinha, porque a máquina está rodando, às vezes ela pode, ou o papel dá uma deslizada, dá uma esticada. Clima úmido, assim, por exemplo, o papel trabalha também, né? Então, daí ali que sai quando ele dá aquela despocada. Um próximo vídeo que a gente vai estar fazendo com eles aqui, eu já falei com eles, a gente vai lá conhecer como é que é feito o jornal. Mostrar o primeiro esse aqui é de 2012. Isso é final do ano passado. Final do ano passado. Tá igual. Não mudou, né? A gente pode ver pelas fotos aqui a qualidade da foto, ó, como ele falou ali, essa aqui, as câmeras já são deles, já são com a tecnologia que eles mesmos usam. E se vê a diferença, as fotos eram bem mais compactas naquela época, né? De só o cameraman erguer um pouco aqui, aí assim fica perfeito. Podem ver a diferença, ó, pessoal, como ele estava falando ali. Esse aqui até vai demorar, talvez esse jornal, o material do jornal mesmo é o mesmo nessa época ali, até o papel. Não, o papel também evoluiu, né? Os fornecedores hoje são outros. Então tudo isso aí, a tecnologia está envolvida em tudo, né? Às vezes a gente não percebe, mas até nas coisas simples como o papel muda o processo de produção. Isso que eu tive dúvida, aqui no pegar você vê também aqui que tem, isso aqui parece um pouco mais grosso, um material, mas claro que 30 anos também, mas 30 anos na tecnologia de hoje em dia já é uma coisa obsoleta, a gente já vê que quanto trocou também. Então ele pode ver assim, peso na parte gráfica, ó, por exemplo, antigamente o jornal era todo preenchido, né? Se você pegar qualquer jornal antigo, você vai ver, hoje não, hoje já tem os espaços, né? Hoje a gente já valoriza mais espaço em branco, alguns detalhes, tudo isso para facilitar não só a leitura, mas como para tornar, né, o jornal mais bonito, assim, mais agradável. E hoje a maioria do jornal, espaço. parte dele não é igual antigamente, que era a Gazeta, geralmente era quase ou data comemorativa ou fim de semana que via uma edição colorida da Gazeta, né? Hoje em dia, não importa o dia, sempre tem foto colorida, né? No jornal, ficou meio padrão. Claro que não todas as páginas, né? É que hoje em dia, o próprio jornal, né? A gente tinha antes uma máquina, que são diferentes tipos de máquina, né? Antes a gente tinha uma máquina, quando começou o jornal, era uma máquina, a gente chama de plana. Né? Então, para fazer as coloridas nelas era mais difícil. Hoje é uma máquina rotativa. Então, ela já por padrão, ela já trabalha mais fácil com cores. Então, tudo isso aí evoluiu. A gente falou há pouco ali sobre filme, né?
Então, na máquina, lá na impressão, por exemplo, a gente ela utiliza chapa, uma chapa de alumínio desse tamanho, assim, que ela pega 4 páginas na chapa de alumínio. 4 páginas. Uma chapa de alumínio grande, e essa chapa vai na máquina lá. E esse material é gravado a laser na chapa hoje em dia. Antigamente não existia isso. Não tinha. Então, antigamente era com produto químico, saía dessa impressora aqui, saía dessa impressora. Essa ali, então, era uma das impressoras, então, da... ela imprimia a matriz, digamos assim. O zerado mesmo, que ia gerar... Ela imprimia a matriz e essa matriz ia colada numa chapa de alumínio, né? E depois iam produtos químicos para transferir o material E ainda é feito assim hoje em dia? Ou não? Não, e daí hoje essa gravação é feita a laser. Você falou do laser. Mas eu tô curioso para ver como é que é esse processo. A gente vai... Não, vamos marcar um dia lá. A gente vai fazer, vai ser para mostrar como é que é feito o jornal que você recebe aí na sua casa. E claro que o canal John não poderia deixar de vir registrar a história, porque afinal todas as histórias, boa parte das nossas fontes de pesquisa são através do Jornal A Gazeta. Então a gente agradece também aí por ter essa fonte, né, de 30 anos aí, e que a gente utiliza para vários roteiros que a gente escreve aqui no nosso canal. Então tá todo mundo curioso. Eu digo que é um material bem produtivo. A curadoria dessa exposição é dos jornalistas Christian Hack e Matheus Miller, e deu bastante trabalho, acredito eu. Vocês acreditam que eles analisaram mais de 8.500 edições do jornal para selecionar as notícias mais relevantes entre 1995 e 2024? E depois escolheram apenas 30, né? Que as mais históricas, no caso, que descrevem todo esse período. Como estamos vendo, é um trabalho aí digno de palmas, onde o objetivo, com toda certeza, foi alcançado. Eu que vivi aquela época, parece que a gente se transporta para aquele tempo lá, né, e vivencia tudo que ocorreu em nossa cidade nesse período de A Gazeta. Matheus, como é que foi selecionar entre mais de 8.000 edições do jornal, escolher apenas 30 para simbolizar os 30 anos do jornal? Bem-vindo aí ao canal. Foi um trabalho bem difícil, assim, porque nós tínhamos muitas opções, né, em meio de mais de 8,5 mil edições, então nós selecionarmos só 30, uma para cada ano, teria um trabalho bem minucioso para chegar nessas 30 capas, né. Qual foi o nosso critério? Inicialmente nós optamos por coisas que todo mundo lembrava, fatos históricos do nosso município, aí, como 150 anos, né, mais recentemente, mais antigo, a visita do Pelé, uma das primeiras capas que nós tivemos também, a enchente que atingiu o município em 2014, se eu não me engano, também foi algo bem histórico, que ficou marcado, infelizmente, por um motivo triste, mas que foi noticiado nas páginas da Gazeta. Então a gente foi pegando esses momentos mais históricos e também momentos simbólicos, como a Schlagfest, que nós cobrimos desde o nosso início todas as edições da Schlagfest. A gente escolheu uma edição em particular para estar entre as 30 capas. A Copa Gazeta, que movimenta o nosso esporte regional também, nós escolhemos uma edição para estar entre as 30 capas. Esse foi o critério. Inicialmente a gente depois de olhar as mais de 8,5 mil edições, nós chegamos em mais de, se eu não me engano, mais de 100 capas. Aí nós fizemos uma segunda triagem até chegar nas 30 capas finais, que estão em exposição no Parque Zipperer, onde todo mundo pode acompanhar. E quanto tempo levou toda essa pesquisa aí aproximada assim? Nós iniciamos praticamente nesse ano lá, logo após a virada, e daí era trabalho praticamente diário, folheando os jornais, né, porque não é fácil, é tudo um trabalho manual, até chegar nessa etapa final que iniciou no dia 1º de março, iniciou a exposição, né, então foram aí praticamente quase de 2 a 3 meses de trabalho, né. A primeira edição de A Gazeta trouxe estampada em sua capa o que viria pelos próximos anos, o compromisso de bem informar o cidadão sobentense e valorizar o que é da nossa região. E os destaques trazidos na capa já mostravam isso, trazendo a indústria local, as questões políticas e a participação regional no Miss Santa Catarina de 1995. Um fato marcante para os amantes do esporte foi a passagem do Pelé, o rei do futebol, hoje em memória, né, por São Bento do Sul. Naquela ocasião, o astro se fez presente na abertura dos Jogos Abertos de Santa Catarina, os JASC, na 36ª edição.
em solenidade realizada na Promosul. O pavilhão de eventos, inclusive, foi destaque em setembro do mesmo ano, mês da sua inauguração. Antes da solenidade oficial, o craque concedeu coletiva de imprensa e falou para a Gazeta. O rodeio crioulo de Rio Negrinho foi considerado por muitos anos como um dos maiores e melhores do país. Nessa edição, a 17ª do evento, mais de 30 mil pessoas estiveram presentes na Fazenda Evaristo. Os destaques daquele rodeio, além da programação tradicionalista, foram os shows com os serranos, os minuanos e os nativos. Após a pandemia da Covid-19 em 2020, o evento deixou de ser realizado na cidade. A hoje tradicional Festa da Ovelha tem toda a sua trajetória contada nas páginas de A Gazeta. A primeira edição, realizada em 1998, tinha expectativa de receber 7 mil pessoas e já trazia os elementos que hoje são marca do evento, como shows musicais e culinária típica. A indústria do município sempre esteve presente e valorizada em A Gazeta. Em 1999, os 70 anos da Condor foram registrados em uma reportagem especial de 4 páginas, trazendo a história e o desenvolvimento da empresa. No ano anterior da reportagem, a Condor tinha alcançado um faturamento de 74,6 milhões de reais. Já em 2024, quando celebrou seus 95 anos, a empresa divulgou que havia faturado no ano anterior 790 milhões de reais, demonstrando seu constante crescimento, e a Condor, que é a empresa em atividade mais antiga aqui de São Bento do Sul. Considere se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações e não perder nenhum dos nossos vídeos. Uma ameaça de bomba no edifício Léo Frantz, no centro da cidade, o famoso prédio da 89 FM, movimentava então a pacata São Bento do Sul. Na manhã do dia 25 de abril, 2 ligações foram feitas para funcionários do prédio, informando que o local seria explodido entre as 16 e 17 horas. A Polícia Civil interditou o prédio e mais de 100 trabalhadores precisaram deixar o local. Soldados da Polícia Militar realizaram uma varredura, mas nada foi encontrado. Hoje, consolidado nas escolas como uma importante ferramenta de prevenção e combate às drogas, o ProERD foi lançado pela Polícia Militar em 2001. Mais de 300 alunos do 4º ano em 8 escolas estaduais e municipais participaram do lançamento. Anos depois, o programa foi expandido para todas as cidades da região, já tendo atendido milhares de jovens. A capa daquele final de semana trazia em destaque a inauguração do Pavilhão dos Imigrantes, um grande centro de eventos localizado no coração da vizinha Rio Negrinho. A programação de abertura teve apresentações culturais e show com a banda Turek. O prédio foi construído em menos de um ano e com recursos próprios, somando cerca de 600 mil em uma área de quase 3 mil metros quadrados, muito utilizada até os dias atuais. Rota importante do município e com seu entorno cada vez mais expandido, a Avenida dos Imigrantes ficou pronta em 2003, sendo inaugurada oficialmente em setembro, no aniversário de 130 anos de São Bento do Sul. A via conta com uma extensão de pouco mais de 2 km e atualmente tem em suas proximidades a Polícia Militar, o Ecoparque do Samay, além de diversas empresas e indústrias. O crescimento de São Bento do Sul trouxe diversos desafios, como um maior investimento em saúde. Em 2004, o município deu um grande avanço com a implantação do pronto-socorro gratuito no Hospital Sagrada Família. O espaço passaria por reforma para receber o público e para a manutenção do atendimento, a prefeitura repassaria R$10 mil ao mês para o hospital. Desde sua inauguração em 1996, a Promosul tem sido o palco constante dos maiores eventos da cidade e região, como a FaceTalk. Atualmente, na sua 41ª edição, a ser realizada em junho de 2025, a feira movimenta mais de 100 expositores e mais de 15 mil produtos. Uma das maiores e mais tradicionais festas da região, a Chilac Fest, sempre teve destaque em A Gazeta. Uma das marcas registradas é a escolha da rainha. O ano era 2007 e os são-bentenses se movimentavam para acompanhar as gravações da novela Duas Caras, exibida no final daquele ano pela Rede Globo. Atrizes como Marjorie este ano e Vanessa Giacomo gravaram pela cidade, inclusive em um desfile germânico preparado especialmente para a produção.
Na novela, dirigida por Wolf Maia, São Bento do Sul recebeu o nome de Passaredo. No total, foram utilizados 750 figurantes aqui da nossa cidade. A capa do dia 24 de dezembro de 2008 trazia um problema que ainda permanece atual: a mobilidade urbana são-bentense. Naquele ano, a frota veicular era de 35.297 automóveis e motocicletas, o que já era retratado como algo preocupante. Em 2018, 10 anos depois, a frota subiu para 58.725 veículos e atualmente está em 68.651, os dados que são aí de 2024. Com um jornalismo sempre presente e atuante, a Gazeta denunciava para todo o país um grande esquema de desvio de donativos. Em um galpão na cidade de Rio Negrinho, a polícia encontrou mais de 350 mil peças de roupas que deveriam ser destinadas às vítimas da enchente no Vale do Itajaí. Um empresário chegou a ser preso no local, pois vendia cada peça no valor de R$1. Jornais como o Estadão e programas de TV como Jornal Hoje repercutiram a pauta publicada inicialmente em A Gazeta. A fiscalização quanto ao bom uso do dinheiro público também é uma marca de A Gazeta. Em 2009, uma reportagem mostrou o estado da antiga Móveis Leopoldo, adquirida pelo município por quase R$3 milhões, entre investimento e abatimento de tributos municipais. A reportagem explicava que o imóvel havia sido adquirido há mais de um ano, mas que estava fechado e até então não havia dinheiro para a reforma. Felizmente, a questão foi resolvida e hoje o espaço abriga diversas autarquias municipais e modalidades esportivas. A fiscalização mais agressiva do uso de películas nos veículos por parte da Polícia Militar gerou uma situação atípica no município em 2011. Centenas de pessoas foram até a frente do batalhão de Polícia Militar para saber se seus veículos estavam regularizados ou se estavam passíveis de multa. O caso teve uma ampla divulgação por A Gazeta, que dedicou 6 páginas da sua edição para detalhar todas as partes da situação que envolveu até a Câmara dos Deputados. Um incêndio consumia praticamente a metade da estrutura do Salão Pauli naquela madrugada do dia 4 de setembro. As chamas se alastraram rapidamente e atingiram a casa onde os proprietários moravam, destruindo móveis e pertences do casal. Com a força e determinação, os proprietários iniciaram a limpeza do local no dia seguinte, afirmando que iriam reabrir o salão de bailes, o que de fato ocorreu. Considerada uma das mais antigas da região, a casa completará 91 anos em outubro de 2025. Em um momento extremamente raro, Rio Negrinho registrava a presença da neve em seus campos e paisagens. A neve, que atingiu 73 cidades catarinenses naquele ano, proporcionou cenários dignos dos Alpes suíços, como a foto utilizada na capa dessa edição. Mas a presença do fenômeno natural teve seu lado ruim. Escolas e galpões da região ficaram danificados com o acúmulo da neve. No interior de Rio Negrinho, parte da estrutura de uma serraria desabou. O mês de junho de 2014 foi daqueles para se esquecer, principalmente para a comunidade de Rio Negrinho. Após bater a marca de 9,5 metros acima do nível normal, o Rio Negrinho atingiu 900 casas, 616 comércios e 14 indústrias da cidade. Na imagem, o corpo de um cidadão rio-negrinhense precisou fazer a travessia de barco até chegar ao cemitério. O acumulado de chuvas em apenas 96 horas foi de 302 litros por metro quadrado, volume esse previsto para 3 meses. Um dos maiores acidentes rodoviários da história do país está completando 10 anos neste mês. Em março de 2015, um ônibus sem freio despencou em uma ribanceira na Serra Dona Francisca, resultando em mais de 50 mortes. O triste caso envolvendo um ônibus de União da Vitória teve completo acompanhamento de A Gazeta com repórteres no local. A tragédia mobilizou mais de 200 pessoas no resgate e 27 ambulâncias de toda a região. Em solenidade realizada no bairro Centenário, o campus do Instituto Federal Catarinense era inaugurado. Localizado na rua Paulo Chapierski, o IFC tem mais de 5,7 metros quadrados e recebeu investimentos de mais de 15 milhões de reais em sua construção.
Atualmente, a unidade conta com mais de 550 alunos matriculados nos cursos de ensino médio, técnico e ensino superior. As questões climáticas estão semanalmente em A Gazeta, dada a sua importância e o interesse da comunidade. Em 2017, o repórter Elvis Lozeico enfrentou o frio de menos 3,8 graus Celsius em busca de imagens, e o resultado foi uma bela fotografia que estampou a capa da edição de 20 de julho daquele ano. A imagem foi premiada no Prêmio Fátima, atual IMA, de jornalismo ambiental, levando o primeiro lugar na etapa regional e a segunda colocação estadual na categoria de fotojornalismo. O aumento no preço do combustível foi o estopim de uma grande greve dos caminhoneiros em 2018 por todo o país, que bloqueou estradas e teve diversos desdobramentos. Sem circulação de mercadoria, alguns produtos chegaram a faltar nos supermercados e os postos ficaram sem combustíveis, impactando no transporte coletivo, coleta de lixo, entre outros. Tudo foi detalhado em uma edição especial de A Gazeta, com 11 páginas dedicadas ao assunto. Aguardada anualmente pelos competidores e amantes do esporte, a Copa Gazeta de Futsal nasceu em 2003 e desde então tem movimentado a cidade e região. Nas imagens, destaque para os campeões de 2019, Assunção Lois no masculino e Águia no feminino. A pandemia da Covid-19 foi um dos maiores desafios sanitários da história da humanidade, causando milhares de mortes no Brasil e impactando consideravelmente tudo o que veio depois. Durante toda a pandemia, o jornal A Gazeta não parou nenhum dia de informar, circulando normalmente e trazendo todas as informações sobre o caso, que trouxe medo, dúvidas e apreensão. Tudo iniciou no dia 18 de março de 2020, como um decreto publicado pelo governo do estado declarando situação de emergência. Quase um ano após o início da pandemia, a vacina para conter o vírus foi aplicada pela primeira vez na região em 21 de janeiro. Inicialmente foram imunizados os profissionais de saúde e aos poucos a vacinação foi se espalhando para todas as pessoas. O fato foi um marco no combate ao Covid, pois a partir daí reduziu drasticamente o número de casos e aos poucos a vida pôde voltar ao normal. Uma procissão com centenas de fiéis acompanhava o translado dos restos mortais do padre Fidelis Tomelin do cemitério municipal até a Igreja Matriz Puríssimo Coração de Maria, no centro. Fidelis faleceu em 1995 e foi uma das principais figuras religiosas da cidade dos últimos tempos. A presença de um grande público no cortejo mostra a força da fé católica na cidade e região. Aliás, o jornal A Gazeta sempre foi parceiro nas ações e eventos religiosos, independente do credo praticado. Essa edição comemora os 150 anos da nossa querida São Bento do Sul, cidade onde nasceu o jornal A Gazeta e que acolheu tão bem esse periódico. Diariamente publicamos fatos sobre o município e região, levando a informação para todos os tipos de leitores. A edição comemorativa traz pautas históricas como a casa do conhecidíssimo médico Felipe Maria Wolff, hoje Museu Municipal, o legado do escritor Alexandre Pfeiffer, os primórdios da cidade, entre outros, São Bento do Sul carrega o nome de muitos esportistas que, através de feitos inéditos, levaram e continuam levando o nome da cidade para fora do país. São tantas as modalidades e personalidades. No ano passado, em 2024, Jenny disputou as Olimpíadas de Paris e projetou o nome de São Bento do Sul para o mundo. E o público só está elogiando. Eu fui gravar ali a exposição, gravamos no dia anterior essa entrevista aqui. O público só está elogiando, porque retrata bem essa fase desses 30 anos mesmo. Eu que vivi essa época, tenho o completo 36 esse ano, então eu vivi toda essa época. E qual é o sentimento de ver que o público está gostando do que está vendo ali no Zipper Park ali?
É bem gratificante ver esse feedback positivo da população, né? Muitas pessoas têm vindo até nós falando: eu lembro muito bem desse dia, eu lembro dessa data, vocês me lembraram, eu não lembrava tanto, mas olhando essa capa eu lembrei desse acontecimento. Eu lembro desse dia com detalhes, enfim. As pessoas vêm com carinho para falar do que elas estão vendo e estão lembrando, né? Porque o jornal também o jornal conta a história do município, né? Ao longo desses 30 anos, nós fazemos parte da história de São Bento do Sul e é importante relembrar isso, né? Trazer para a comunidade, né? E uma mensagem para os 30 anos da Gazeta. Eu estou em A Gazeta desde 2014, né? Então estou completando 11 anos da Gazeta, e a Gazeta ela faz parte do município, né? Eu gostaria de deixar essa mensagem que a importância das pessoas valorizarem a informação local, né? Nós estamos no dia a dia informando, levando as notícias para as pessoas, e é muito importante essa valorização da cultura local, né? De ser lembrado. Às vezes a gente valoriza muito o que é de fora e esquece o que temos aqui, né? A gente tem muita coisa, muita história legal, o nosso povo é um povo muito acolhedor, então é importante nós valorizarmos o que nós temos aqui também, né? Acho que esse é um dos nossos objetivos, é levar o povo são-bentense para a comunidade conhecer, né? Lembra que eu falei na introdução do vídeo, que eu apareci, que eu fui matéria da Gazeta por 2 ocasiões? A primeira foi essa aqui, ó, onde é um jornalzinho tudo feito à mão, ó, tá já com ação do tempo aí, porque ele já tem 22 anos, todo feito baseado no projeto gráfico da Gazeta, e aqui tá a homenagem que eles também escreveram, né? Ou seja, na época ali em 2003, até com aquele cheirinho de mofo, nossa, tá guardado em plástico aqui tudo para proteger, né? E eu fiz tudo baseado no grafismo do jornal Gazeta. Eu e os colegas de classe da escola João Ropelato aqui da Serra Alta, a gente fez um jornalzinho sobre a Primeira República, a relação de São Bento do Sul, do Brasil, enfim, com a Primeira República aqui no nosso país. E tudo baseado no grafismo do jornal Gazeta da época de 2003. Vocês podem ver que é tudo bem parecido, né? Como vocês viram aí na exposição, apareceu alguns. E para mim é motivo de orgulho aí a Gazeta valorizando o trabalho das escolas. E se eu hoje estou nessa área da comunicação, parte se deve a isso aqui, né? E na época, só para ressaltar, eles distribuíram para todos os assinantes. Na época, mais de 10 mil exemplares rodaram. Então, pode ser que alguém de vocês aí que coleciona teve em casa um jornalzinho desse aqui. Foi eu, com os colegas de classe, que fizemos as matérias aí, todas feitas pelo pessoal da 8ª série, na época ali, né, do João Ropelato, em 2003. Mas quem escreveu todo o jornal, os desenhos, fui eu. Eu escrevi todo o jornal, e daí a Jolice, que é uma colega de classe, fez também alguns desenhos aqui, mas tudo feito à mão. E outra ocasião aqui também foi na edição do dia 27 de outubro de 2022, onde eu também fui matéria do jornal A Gazeta e saí aqui na contracapa do jornal, quando a gente concluiu o nosso trabalho de gravar nas igrejas, né? Eu fui o único, para quem está chegando agora no canal, eu fui o único que visitou e contou a história de todas as igrejas aqui de São Bento do Sul e algumas de outras cidades também, mas as de São Bento era o foco principal. E a Gazeta valorizou e também a Zuciane me chamou para uma entrevista, né, o qual foi um prazer enorme conceder essa entrevista a ela também. Fiquei um pouco no pé dela, porque daí demorou para sair, mas a gente sabe que jornal é demorado um pouco, né, eles têm as pautas do dia para liberar, e ali essa aqui, não que não fosse importante, mas poderia esperar. Então, até Luciane aí com certeza tá assistindo, ela vai lembrar, né, que eu ficava mandando todo dia para ela, vai sair hoje, não sei o quê. Mas ó, eu digo que foi muito gratificante aqui, a Gazeta mais uma vez valorizando aí o nosso trabalho aí, né, e porque a gente conta histórias aqui no canal, então nada mais justo do que eu estar aqui também prestando essa homenagem nesses 30 anos de A Gazeta, e eu desejo aí a todo o seu César, Marcelo, todos os jornalistas que fazem as notícias acontecerem, que vocês tenham ainda muito mais sucesso e continuem trazendo aí as notícias que importam a nossa cidade de São Bento do Sul e também região. Mas o desejo do fundo do meu coração aqui, da equipe do Canal John, que vocês tenham ainda mais sucesso e credibilidade no conteúdo, que isso é o importante, né? A gente também produz conteúdo aqui, a gente sabe que a credibilidade faz todo o diferencial. Que venham mais 30 anos de parceria aí que a gente também tem, né? Mais e mais parcerias. Eu sempre que eu preciso de algo aí, eu sempre entro em contato com eles, eles estão prontamente para nos atender ali, todos uns queridos ali do jornal. E como eu falei, a gente valoriza a história da cidade e a Gazeta é a história de São Bento do Sul.
Eu vou ficando por aqui. Te convido a fazer parte do nosso canal, considere se inscrever, ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos.